Pai do Senhor, meus irmãos, todos bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 2 do nosso curso As Bases da Nossa Fé. Estou muito feliz porque estamos numa jornada de transformação e eu creio que o Espírito Santo vai usar essas palavras para mudar a minha vida, a sua vida, a vida da nossa família. Onde esse conteúdo chegar, nossa vida vai ser amadurecida, edificada, para que a gente possa servir melhor os nossos irmãos. Então, prepare sua caneta, seu papel. Não tenha medo de colocar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários, de comentar, de participar com a gente da aula, ou no nosso grupo, ou aqui no canal do YouTube, para que juntos a gente tenha um aproveitamento muito bom do nosso curso, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a autoridade da Bíblia Sagrada. Ore comigo, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a trilhar esse curso, essa matéria. Amém? Vamos lá, Espírito de Deus, eu te peço, por favor, Senhor, abre meus olhos, abre meu coração, abre os olhos dos meus irmãos, abre o coração dos meus irmãos, para que juntos nós possamos mergulhar, Senhor, nas maravilhas da Tua Palavra, Pai. Eu creio, Espírito Santo, que não é em vão, que a Tua Palavra não cai na terra à toa, mas onde a Tua Palavra é enviada, ela produz um fruto. Faça do nosso coração essa terra boa, Senhor, e que o fruto possa ser a semelhança com o Teu Filho, Jesus, e muito fruto na Tua obra. Por isso, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre a autoridade da Bíblia Sagrada. Antes da gente entrar, eu até tinha colocado lá no nosso esboço que primeiro a gente falaria sobre a natureza de Deus, a glória de Deus, não é isso? Mas eu percebi que nós precisamos começar primeiro pela Bíblia, pela autoridade da Bíblia Sagrada. Pois da onde vamos tirar o fundamento da nossa fé? De onde vamos tirar a certeza da glória de Deus, da beleza de Jesus Cristo, das maravilhas do Espírito Santo, da redenção, da salvação, do fim dos tempos, evangelismo e missões? Por onde a gente vai se basear para estudar todos esses temas, se não pela Bíblia Sagrada? Então, eu acompanhando também vários conteúdos de teólogos, a gente chegou a essa conclusão também, que é melhor começar estudando um pouco sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Palavra de Deus. E eu creio que isto vai abrir nosso entendimento para as maravilhas da Palavra de Deus. Falar da autoridade da Bíblia Sagrada faz muito sentido, porque se a Bíblia for falsa, então toda a nossa fé é falsa, porque a nossa fé se baseia na Bíblia. Agora, se a Bíblia for verdadeira, e ela é de fato verdadeira como nós cremos, então a nossa fé ela tem razão, a nossa fé ela é legítima. Por isso, nós precisamos estudar sobre a autoridade da Bíblia Sagrada. Então, quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, nos Salmos 12, versículo 6, anota aí, Salmo 12, versículo 6, está escrito assim: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Então a palavra de Deus ela é pura, ela é digna de toda aceitação. E isto é uma base maravilhosa para que a gente possa entender acerca da autoridade da palavra de Deus. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, de onde vem a autoridade da Bíblia Sagrada? Em primeiro lugar, a autoridade da Bíblia Sagrada vem da própria Bíblia. Olha que coisa interessante. As Escrituras, toda vez que eu falar Escritura, você já sabe que eu estou falando da Bíblia Sagrada. As Escrituras dão testemunho acerca dela mesma, de possuir em suas linhas as palavras de Deus. Somente e puramente nas Escrituras é que encontramos a declaração assim diz o Senhor. Isso é algo tremendo. A própria Bíblia dá testemunho dela mesma de que ela é a palavra de Deus, de que nas suas linhas estão escritas o coração e a mente de Deus. Então, a autoridade da Bíblia vem dela mesma. Somente na Bíblia e puramente na Bíblia. É claro que a gente vai ler vários livros com essa expressão, assim diz o Senhor. Mas todas essas expressões nasceram da onde?
da Bíblia Sagrada, das Escrituras. É somente na Bíblia que você, meu irmão, você, minha irmã, vai encontrar essa expressão, assim diz o Senhor. Isto significa que o que está escrito foi falado pelo próprio Deus, foi inspirado pelo próprio Deus. Então a Bíblia ela dá testemunho dela mesma. Por exemplo, anote aí, Êxodo, capítulo 4 e o versículo 22. Veja aí na sua Bíblia o que está escrito. Êxodo, capítulo 4 e o versículo 22. Eu vou encontrar aqui para que eu leia junto com você essa referência bíblica. Glória a Deus. Êxodo, vamos lá para o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, 4, versículo 22. Olha o que está escrito lá. O Senhor está dizendo a Moisés, você dirá a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho mais velho. Olha a expressão que Deus diz. Você vai dizer, assim diz o Senhor. E aonde é que está escrito isso? Na Bíblia, na palavra de Deus. Onde mais nós temos essa referência? Por exemplo, em Josué, capítulo 24, versículo 2. Vamos lá. Josué 24, versículo 2. Olha o que está escrito. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Olha só, meus irmãos. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor. Vamos para outra referência bíblica. 1 Samuel, capítulo 10 e o versículo 18. Vamos lá fazer esse exercício. 1 Samuel, capítulo 10 e o versículo 18. Olha lá o que diz. Disse ele aos israelitas, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Vamos ler mais uma referência, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 10 e o versículo 24. Isaías, capítulo 10 e o versículo 24. Portanto, assim diz o soberano Senhor dos exércitos. Aleluia. Sabe o que significa? Que a Bíblia declara acerca dela mesma que ela é a palavra de Deus. Me diga, qual outro livro na história da humanidade tem essa expressão? Assim diz o Senhor. Isso quer dizer que o que está escrito na Bíblia são palavras de Deus. A autoridade da Bíblia vem da própria Bíblia. O Antigo Testamento, ele é inspirado por Deus. Por exemplo, em 2 Timóteo 3,16 está escrito assim, que toda escritura é inspirada por Deus. Toda vez que na própria Bíblia você vê a palavra escritura, quer dizer o Antigo Testamento, mas nem sempre. Nós vamos ver aqui, por exemplo, exemplos dos apóstolos afirmando que o Novo Testamento também foi inspirado por Deus. Por exemplo, vamos fazer esta análise. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 5:18. Porque na época dos apóstolos, o que eles tinham era o Antigo Testamento. Mas, à medida que a igreja ia crescendo e as necessidades iam surgindo, os apóstolos escreveram outros livros, cartas da palavra de Deus, e eles mesmos declararam que o Novo Testamento continha também a Escritura, ou seja, a palavra inspirada de Deus. Então vamos lá. Abra sua Bíblia nesse livro que eu falei, 1 Timóteo 5:18. Vamos ver que coisa maravilhosa. Deixa eu só dividir aqui a tela para ficar mais fácil. Vamos lá, 1 Timóteo 5:18. Olha só o que a palavra diz. Pois as escrituras dizem, não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também, aqueles que trabalham merecem seu salário. Olha que coisa interessante. Em um versículo da Bíblia está uma expressão do Antigo Testamento
e uma expressão do Novo Testamento. Quando Paulo disse não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais, ele estava citando Deuteronômio. E quando ele disse, e também, aqueles que trabalham merecem seu salário, ele estava citando Lucas. Então veja, olha que coisa interessante. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que as escrituras do Antigo Testamento são inspiradas por Deus e o Novo Testamento também é inspirado por Deus. Mas aí alguém pode dizer, mas irmão Fernando, está citando só Lucas e o resto do Novo Testamento. Por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, 2 Pedro 3, capítulo 15, versículo 16, vamos lá. Vamos lá para 2 Pedro 3, do 15 ao 16. Olha que coisa interessante. Nós sabemos que Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento, não é isso? Então vamos lá. Olha o que Pedro fala acerca das palavras de Paulo. Ele diz, 2 Pedro 3, 15, está escrito assim: e lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que lhe foi concedida. Agora olha o que Pedro vai dizer acerca das cartas de Paulo. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, né? Então aqui até Pedro reconhece e tem algumas coisas do apóstolo Paulo que é um pouco difícil de entender. Aí ele diz, e os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado disso, eles próprios serão destruídos. Olha só o que Pedro diz, que os ignorantes, eles distorciam as cartas de Paulo como as outras partes das Escrituras. Então o que Pedro está dizendo? Que as cartas de Paulo são inspiradas por Deus, assim como as demais Escrituras. Então aqui nós temos o testemunho da própria palavra de Deus, de que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento são inspirados por Deus. A autoridade da Bíblia vem da própria Bíblia, porque nenhum livro afirma ter nele as palavras de Deus, senão a própria Bíblia Sagrada. Outras seitas, outras religiões existem, eles dizem que há, por exemplo, outros livros, como do budismo, do islamismo, de outros livros, eles afirmam ter neles as palavras de Deus, mas não do verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus se encontra somente nas Escrituras, na palavra de Deus. Olha só o que Paulo vai dizer, por exemplo, em 1 Coríntios. Agora é próprio Paulo dando testemunho das palavras dele mesmo, né? Então, 1 Coríntios 14, versículo 37. Olha o que Paulo vai falar acerca... Então a gente já viu que a Bíblia dá testemunho de que o Antigo Testamento é inspirado. A gente já viu que a Bíblia dá testemunho de que o Novo Testamento é inspirado pela boca de Pedro. E agora Paulo falando dele mesmo está escrito assim, olha. Eu vou colocar aqui na versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada. Ele vai dizer assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. Então, na orientação acerca ali dos dons espirituais para a igreja de Corinto, Paulo vai dizer que o que ele está escrevendo é mandamento do Senhor. Ou seja, as escrituras são inspiradas por Deus. E nós estamos em busca do conhecimento do nosso Deus verdadeiro. Então, isso significa que onde encontrar esse conhecimento? Na palavra. E como saber que a palavra é a palavra de Deus? É o que Ele quer para nós. Examinando a própria Bíblia, a autoridade da Bíblia, em primeiro lugar, vem dela mesmo. E isso é algo maravilhoso. A própria Bíblia dá testemunho dela mesma. Lá em João, por exemplo, capítulo 14, versículo 26, está escrito: Jesus prometeu para os seus discípulos que eles se lembrariam de suas palavras. Então, mais uma confirmação do próprio Jesus de que aquilo que os apóstolos escreveram eram a palavra de Deus. Portanto, a autoridade da Bíblia vem dela mesmo. Glória a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor, pois Ele nos deu o seu santo livro. Que coisa maravilhosa.
Como nós podemos exaltar a Bíblia? Como nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? De onde vem a autoridade, a excelência, a superioridade desse livro? Em segundo lugar, mas não menos importante, nós temos o testemunho do Espírito Santo. Isso aqui é algo que com certeza você já sentiu, eu também já senti isso. O Espírito Santo nos constrange de que a Bíblia Sagrada é diferente de todos os livros que nós já lemos. Olha, você já leu muita coisa. Eu já ouvi até professores falar que eu já dei aula de tantas coisas, mas quando eu vou falar da Bíblia, o negócio é diferente. Jovens dão testemunhos e eles dizem, eu já li tanta coisa, mas quando eu leio a Bíblia, tem uma coisa diferente, eu não sei explicar, tem uma coisa diferente na Bíblia. E quando a gente vai lá para João 10, 27, o Senhor Jesus disse que as ovelhas dele ouvem a sua voz. E como é que a gente ouve a voz de Jesus em primeiro lugar? Através da palavra de Deus. E o Espírito Santo dentro de nós dá esse testemunho de que a Bíblia é um livro diferente de tudo o que a gente já leu na nossa vida. Eu me lembro de um pastor bem velhinho que ele disse, se não fosse a Bíblia Sagrada, eu já estaria acabado. Porque a Bíblia traz vida para aquele que quer se alimentar da palavra de Deus. Terceiro lugar, de onde vem a excelência das Escrituras, a autoridade das Escrituras? Terceiro, a Bíblia é a própria verdade. Ela não contém a verdade, ela é a própria verdade de Deus. Vamos abri-la agora em João 17 e 17. João 17, 17. Olha só o testemunho que a Bíblia dá acerca dela mesma. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha que testemunho poderoso. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, não é que contém verdade na Bíblia, a Bíblia toda é a verdade. Nós vivemos num tempo em que você afirmar que existe uma verdade absoluta é você ser hostilizado pelas pessoas, é você ser mal compreendido, você vai ser acusado de tantas coisas porque você diz que crê numa verdade absoluta. Se eu não me engano, foi um precioso servo de Deus chamado Chesterton, que ele disse que um dia nós teremos que provar que a grama é verde. E realmente esse dia chegou. Nada parece aquilo que é. Temos que provar que até uma grama é verde, porque o mundo se afunda a cada vez mais no seu pecado, no seu orgulho. É como diz o livro dos Salmos, está escrito assim, o tolo, ele não investiga, o tolo diz no coração dele que Deus não existe, mas é porque ele não investiga, é porque ele não reconhece, ele não aceita tudo isso. Mas pela Bíblia Sagrada nós podemos chegar ao conhecimento da verdade de Deus. E isso é algo maravilhoso. A Bíblia, ela nunca vai se contradizer, porque ela é a verdade. E aquilo que é verdade não se contradiz. Todas as vezes que você vê uma aparente contradição na Bíblia, na verdade, a contradição vem da nossa limitação de interpretar as Escrituras. Porque a Bíblia Sagrada já passou pela régua da razão humana, ela já passou no sentido de encontrar erros na Bíblia, já passou pela régua da perseguição, já como dizem os antigos profetas, a Bíblia já tacaram fogo nela, mas ela não ficou nem com cheiro de queimado. Então, se já tivesse encontrado erros na Bíblia, não era de hoje que o homem já teria a desclassificado. Mas eles vão em cima, vão embaixo, e quanto mais a ciência avança, mais eles ficam envergonhados, porque mais e mais achados arqueológicos são encontrados que mostram a veracidade da palavra de Deus. Mas nós que somos crentes em Jesus, em primeiro lugar, nós precisamos apenas da iluminação do Espírito Santo de Deus. A fé é isto. Ninguém precisa nos mostrar uma prova científica para a gente crer, porque a verdadeira fé, ela vem de iluminação do Espírito Santo. Ainda que as evidências, claro, sejam importantes. Nós vamos até falar de algumas evidências nas aulas que virão acerca da palavra de Deus. Mas, para nós, é muito bom entender que a Bíblia quanto mais você entender a Bíblia, mais você vai entender o próprio Deus.
Quanto mais você confiar na Bíblia, mais você vai confiar no próprio Deus. E quanto mais você obedecer à Bíblia, mais você vai obedecer o próprio Deus. Porque a Bíblia, ela é a verdade. Então, isso é que torna esse livro tão maravilhoso, tão tremendo. Hoje mesmo eu estava dizendo isso em um estudo para os irmãos. Muitos homens falaram muitas coisas lindas na história da humanidade, mas ninguém falou como Jesus Cristo. Ninguém fala como a Bíblia Sagrada. Tem tantos livros, mas nenhum tem a sabedoria das Escrituras, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o que torna a Bíblia tão excelente é que ela é o único livro que a autoridade vem dela mesma, é o fundamento de tudo. O que torna a Bíblia tão excelente é que ela traz o testemunho do Espírito Santo dentro de nós de que não é qualquer livro. O que torna a Bíblia tão superior, tão maravilhosa, é porque a Bíblia é a própria verdade. E agora, o que torna a Bíblia tão maravilhosa, tão excelente? É porque na Bíblia existe a clareza das Escrituras. Tudo que o ser humano precisa entender para se tornar um cristão, viver e se desenvolver como um discípulo de Jesus, está claramente revelado nas Escrituras. A Bíblia, ela é um livro claro, a clareza na Bíblia Sagrada. Não acredite na mentira de que você não consegue, de que você não pode entender a Bíblia Sagrada. Porque tudo que um ser humano precisa entender está claro na Bíblia. Nem todas as coisas vão ser reveladas. Nem todas as coisas, é verdade, a gente consegue entender. Mas aquilo que você precisa, aquilo que o Espírito Santo quer falar com você, aquilo que um ser humano precisa para se tornar um cristão, para viver com Cristo, para desenvolver a sua fé, está claramente revelado nas Escrituras. Por exemplo, Salmo de número 19, abra aí a sua Bíblia, Salmo de número 19, e o versículo 7. Deixa eu só achar aqui, Salmo 19, versículo 7. Olha o que diz, Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra simples aqui pode trazer também o significado de uma mente simples. Ou seja, até a pessoa que não tem um grande intelecto, que não tem uma grande formação, pode receber sabedoria através das Escrituras. Eu gosto muito de um texto da palavra de Deus lá de Mateus, capítulo 11, versículo 25 e 26, que diz assim: Por aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Isso aqui é algo maravilhoso. O entendimento das Escrituras depende mais da tua condição espiritual do que da tua condição intelectual. Lembra lá de 2 Coríntios 2,14? O que está escrito lá? Vamos lá ver. 2 Coríntios... Deixa eu encontrar aqui, 2 Coríntios. Segundo Coríntios 2,14. Já achou aí, irmão? 2 Coríntios 2,14. Ou é 1 Coríntios? Deixa eu só confirmar aqui. 2 Coríntios 2,14. Graças te dou a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Não, então vamos lá para 1 Coríntios. Eu acho que é 1 Coríntios 2,14. Olha o que diz. Ora, na nossa apostila está segundo, mas é primeiro, viu, irmãos? Olha lá, ora,
A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, para entender a Bíblia, nós precisamos de uma mente iluminada pelo Espírito Santo. Aquilo que é para a gente entender, nós vamos entender pelo Espírito Santo. Tá certo? É claro que o intelecto é muito importante, mas a compreensão dos mistérios de Deus vem através de uma mente iluminada. É por isso que a gente ora antes de ler a Bíblia. Espírito Santo, abre meus olhos para entender a Tua palavra, Senhor, abre meu coração, porque a compreensão das Sagradas Escrituras não é um exercício só do nosso intelecto, mas depende também da nossa condição espiritual, de uma iluminação do Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa! Ele revelou isso aos pequeninos, que somos nós. Louvado seja Deus. Continuando, por que a Bíblia é tão maravilhosa? Por que a Bíblia é tão cheia de autoridade? Porque a Bíblia é uma necessidade do ser humano. E aqui nós vamos falar sobre a necessidade das Escrituras. Sem a Bíblia Sagrada, como que eu ia conhecer o Evangelho que nos salvou, irmãos? A própria Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Também está escrito lá em Romanos 10, como ouvirão se não há quem pregue? E Paulo disse a Timóteo que ele conhecia as Sagradas Letras que poderiam tornar ele sábio para a salvação. Então por que a Bíblia é tão necessária? Porque sem a Bíblia não ia haver pregação do Evangelho. E sem a pregação do Evangelho, como que a gente ia ser salvo? A Bíblia ela é uma necessidade de cada um de nós. Outra coisa, Jesus deixa bem claro que a palavra de Deus é uma fonte de vida. Assim como a nossa saúde física depende dos alimentos que a gente ingere, assim também a nossa vida espiritual depende das palavras de Deus na Bíblia Sagrada. Os irmãos sabem muito bem que sem alimento um ser humano não pode viver. Assim como o arroz, o feijão é tão importante para o nosso corpo físico, assim também a Bíblia é tão importante para a nossa vida espiritual. Um crente que não está lendo a sua Bíblia, não está meditando na sua Bíblia, ele está morrendo de inanição e não sabe. Os irmãos sabem o que é inanição? É a morte por fome. É uma das mortes mais horríveis que existe. Depois você pesquisa no Google o que acontece com o organismo de uma pessoa que morre de fome. Deus nos livre e nos guarde. Quando a pessoa está com fome, o corpo começa a se alimentar dele mesmo. Então o corpo ele vai se autodestruindo, a pessoa começa a se alimentar dela mesmo. E aí vai ficando só a pele, só os ossos, até que a pessoa morre. É chamado de inanição, morreu de fome. O crente que não lê a sua Bíblia, que não medita na sua Bíblia, ele está se autodestruindo, porque ele está se alimentando só dele mesmo. E em nós, irmãos, o que há de bom em nós, se não for a misericórdia e a graça de Deus? Se você não se alimentar da palavra de Deus, ela é uma necessidade para a gente. Ela é uma necessidade para a gente. Tem até um amigo meu que está aqui no curso com a gente, o Adrian, né? Eu não sei se ele lembra disso, mas quando a gente era mais novinho, mais jovens, lá na igreja onde a gente teve um encontro com Jesus, ele foi pregar um dia e ele era magro nesse tempo. Hoje ele já está gordinho, né? Ele era magro e ele dizia assim, olha irmãos, vocês podem ver meu corpo aqui, eu sou magro, mas a minha alma é uma baleia. E a gente achou graça daquilo, mas é a mais pura verdade. Ou seja, o que o irmão Adri queria dizer, o meu amigo? Ele quis dizer que por fora ele era até magro, mas por dentro ele estava bem alimentado da palavra de Deus. E é exatamente isso, a gente vive num tempo em que há vários crentes morrendo de fome espiritualmente. Inanição é morrer de fome, porque se alimenta de qualquer coisa, menos da palavra de Deus. Então a Bíblia ela é uma necessidade para cada um de nós. Louvado seja Deus. O que mais torna a Bíblia tão maravilhosa é porque a Bíblia declara a vontade de Deus para a humanidade. Quantos aqui querem descobrir a vontade de Deus para a sua vida? Você quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida? Então leia a sua Bíblia. Embora exista o que chamamos de revelação geral, isto é, que o conhecimento da existência de Deus, do seu caráter e da sua lei moral podem ser conhecidos através da natureza, das obras do Senhor na história e do senso interior que Ele colocou dentro de toda a humanidade, a revelação específica, ou seja, a sua revelação mais pessoal, o Senhor reservou para aqueles que conhecem o Evangelho. Por isso existe uma grande necessidade de que a Bíblia seja traduzida no mundo todo e que o Evangelho chegue até os confins da terra.
Então, na teologia, eu não quero que os meus irmãos, principalmente os irmãos mais novos na fé, eu não quero que vocês se espantem com esses termos quando a gente falar na teologia, não sei o quê. Não, a teologia quer dizer simplesmente o conhecimento, o estudo de Deus. Então, na teologia, tem uma expressão que os teólogos chamam de revelação geral. O que significa isso? Significa que através da natureza, o ser humano pode conhecer a existência de Deus. A revelação geral também diz que através das obras do Senhor na história, o homem pode conhecer o caráter de Deus. Pode ser a aldeia mais longe, lá no meio do mato, que ninguém nunca pregou o evangelho lá. Mas através da natureza, o homem conhece que Deus existe, a humanidade, através das suas obras na história. Ele sabe o caráter, a bondade e a justiça de Deus. E também, através do senso interior que Deus colocou dentro de toda a humanidade, o homem sabe, ele tem a noção do certo e do errado. É o que a gente chama de lei moral. Mas essa é a revelação geral de Deus para toda a humanidade. Mas existe também na teologia o que a gente chama de revelação específica. Ou seja, é a revelação mais pessoal de Deus que ele traz para nós através do Evangelho. Se você conhece o Evangelho, se a Bíblia chegou nas tuas mãos, é porque Deus quer se revelar para você de uma forma mais pessoal, de uma forma mais específica. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia ela tem que ser traduzida no mundo todo, porque Deus quer chamar as pessoas do mundo todo para esse relacionamento pessoal. Por isso que a igreja falha. Quando a gente não prega o evangelho, nós estamos falhando. Oh Deus, me perdoa, Senhor, me ajuda a pregar o evangelho. Porque a única forma de Deus se revelar pessoalmente para alguém é através da pregação da Bíblia, do evangelho. Por isso que o evangelho tem que chegar até os confins da terra. Existe um projeto chamado Joshua Project. Eles estudam muita estatística. Eles dizem o seguinte, que ainda existe mais de 6.000 povos do mundo todo, 6.000 povos sem o conhecimento do evangelho. E olha agora o que eles vão dizer. Existem 3.000 línguas sem a Bíblia em seu idioma. Já pensou? No mundo agora, atualmente, existem 3.000 línguas que ainda não têm a Bíblia no seu idioma. Inclusive aqui no Brasil tem aldeia indígena que ainda não tem a Bíblia no seu próprio idioma. Olha só que coisa tremenda. E 2 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus. Essa é a realidade que a gente vive hoje no mundo. Se eu não me engano, a gente já passou aí da faixa de 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, ainda há essa grande necessidade, porque a Bíblia ela é necessária para conhecer a vontade de Deus. Por isso nós devemos orar por missões, nos envolver em missões. Precisamos chamar a igreja para essa realidade, porque a seara ainda continua muito grande. E nós precisamos orar, Senhor, levante trabalhadores para a sua seara. Olha como a Bíblia tem tudo a ver com a obra missionária. Louvado seja Deus. Outra característica maravilhosa da Bíblia é a sua suficiência. A suficiência das Escrituras. Nem sempre todas as perguntas vão ser respondidas através da Bíblia. Por exemplo, lá em Deuteronômio 29, está escrito que tem coisas que não são reveladas para nós. Mas com certeza a palavra de Deus será como um grande sol que ilumina tudo para que a gente enxergue melhor as coisas. E ela nos dará tudo o que precisamos para a gente fazer toda a boa obra para a qual a gente for chamado. Por isso a palavra de Deus ela é superior a tudo que você pode imaginar. Ela é superior à tradição dos homens, ela é superior até a experiências pessoais. Nada pode ser comparado no mesmo nível que a Bíblia. Por isso a gente não pode nem tirar e nem acrescentar. Nós devemos ficar com o conselho dos sábios que dizem assim, olha, onde a Bíblia não fala nada, eu também não tenho voz. Conheçamos as palavras de Deus, pois o Espírito Santo sempre está em harmonia com a Bíblia Sagrada. Preste bem atenção nisso. O nosso maravilhoso Espírito Santo, ele nunca vai te pedir uma coisa que é contrário à Bíblia Sagrada. Por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras, para ouvir a voz afinada do Espírito Santo no nosso coração. Assim você vai ter um filtro por onde passar nossas experiências pessoais e aquilo que ouvimos no mundo em que vivemos. Irmãos, muita confusão está sendo derramada no mundo. A internet ela é uma grande bênção, mas também através da internet
Todo mundo teve uma mídia, todo mundo agora tem uma plataforma para falar, todo mundo tem um microfone para falar. E muitas das vezes o que as pessoas estão divulgando não é a palavra de Deus. Agora, como é que a gente vai saber se muitas das vezes as pessoas estão usando Bíblia, terno, gravata, estão ali com o microfone na mão, estão aparentemente numa igreja e às vezes estão pregando coisas que não estão de acordo com a Bíblia? Como eu vou saber se eu não conhecer a palavra de Deus? Nos últimos dias está escrito que o engano será uma das marcas fortes dos últimos dias. E como não ser enganado? Somente através da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta aula de hoje nós falamos sobre a excelência das Escrituras, como que a Bíblia é tão maravilhosa, como que ela é tão excelente para cada um de nós. E a pergunta fica, o que eu vou fazer hoje ainda, o que eu posso fazer para amar a minha Bíblia mais, para eu abraçar a minha Bíblia, para mim não passar nem um dia mais sem a minha Bíblia. Porque sem a Bíblia eu vou morrer de fome, eu não vou crescer espiritualmente, eu não vou ser um servo útil na casa do Senhor, um filho que ouve a voz do seu Pai. Porque a Bíblia dá testemunho dela mesma, de que ela é a palavra de Deus. Na próxima aula, se Deus quiser, eu quero falar sobre a canonicidade das Escrituras. O que isso significa? Como que a Bíblia foi formada. E nós vamos mergulhar nisso, e isso vai aumentar, vai fazer a gente crescer mais a nossa fé. Glória a Deus. Todo esse conteúdo que eu estou passando aqui para os irmãos foi adaptado do nosso livro, do livro Bases da Nossa Fé, de Wayne Grudem, teólogo maravilhoso, Wayne Grudem. Nesse nosso curso eu vou usar muitos teólogos de várias linhas. Está chegando já aqui um material muito bom para mim do teólogo pentecostal Stanley Orton, muito bom. O Wayne Grudem também é um continuista, ele crê na atualidade dos dons espirituais, ainda que seja reformado. Esses materiais servem para aprofundar mais e mais o seu conhecimento. Então, no teu e-book tem um link aí, se o irmão quiser comprar esse livro, Bases da Nossa Fé, de Wayne Grudem. Adquirindo esse material, você vai aprofundar mais e mais o seu conhecimento. É nele que nós estamos nos baseando para essa aula. Para outras aulas também vou me basear nesse livro. Nós vamos também nos basear no livro Doutrinas Bíblicas, o teólogo pentecostal Stanley Orton, e de outros e outros materiais. Nosso trabalho é facilitar, é pegar o material e facilitar para os irmãos, para que a gente possa crescer no entendimento dessas coisas maravilhosas de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por ficar comigo até aqui, dedicar esse tempo da sua vida para crescer na palavra de Deus. Não esqueça de responder a sua atividade que está aí na sua apostila, tá bom? E Deus abençoe em nome de Jesus. Eu vou orar agora e nós vamos encerrar. E na sexta-feira, se Deus quiser, eu vou postar a outra aula falando sobre a Bíblia Sagrada. Coloque suas dúvidas se ficou aí nos comentários, tá bom? E vamos interagindo uns com os outros em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição bíblica, Pai, que a exposição das Tuas palavras, Senhor, venha trabalhar em cada um de nós, Pai. Que a exposição das Tuas palavras, Senhor, venha trazer para nós fome e sede do Teu Espírito Santo, Pai. Que a exposição da Tua palavra, Senhor, venha trazer sobre nós fome e sede da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, abre nossos olhos, nosso entendimento. Que cada irmão que recebeu esse material, onde chegar, Pai, esse material, eu quero, Senhor, te pedir, não seja só mais um curso, mas que nós venhamos ser despertados para amar a palavra de Deus e nos relacionar contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço isso. Em nome de Jesus. Até a próxima aula. Deus te abençoe em nome de Jesus.